Agora que vocês já conheceram todas as funcionalidades e as ações que podem ser executadas dentro do fluxo, vamos começar a montagem do nosso fluxo, certo? Vou passar aqui uma montagem básica de um fluxo inicial para que vocês tenham uma ideia de como estruturar o seu fluxo de atendimento. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um fluxo de duas etapas como básico e, por exemplo, toda vez que o cliente entrar em contato comigo, eu quero que ele receba inicialmente um menu, certo? Lembram que a gente configurou os horários lá, horário on e o horário off, ou os horários personalizados? Eles podem ser colocados aqui em cima. Caso você deixe essas duas opções em branco, quer dizer que esse fluxo vai ser enviado em qualquer horário que o cliente falar. Caso eu coloque aqui, por exemplo, domingo fechado, que foi o horário que eu configurei lá, sempre quando for domingo, entre meia-noite e 23h59, ele vai enviar esse fluxo aqui. Nesse caso, eu quero que esse fluxo seja enviado a todo momento. O nome desse fluxo aqui que eu vou dar vai se chamar saudação, ou seja, esse aqui vai ser um fluxo inicial, um fluxo de saudação. Esse nome não aparece para o cliente. Aqui, como mensagem de início, é a mensagem de cabeçalho que vai ali dentro do menu inicial. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, escolha uma opção. Escolha uma opção. Certo? Isso aqui é o que vai em cima. Logo abaixo eu vou colocar as opções. Caso você queira, aqui nessa etiqueta, você pode colocar algum atalho de substituição. Por exemplo, eu vou usar aqui o name. Então isso aqui eu vou substituir pelo nome do cliente que entrar em contato. Eu posso colocar aqui, por exemplo, olá, Vitor. Tudo bem? Escolha uma opção. Caso você queira dar bom dia, boa tarde, boa noite de forma automática, você pode usar essa aqui, ó, Salvation. Então, eu vou copiar ela aqui e vou botar: olá, Vitor. Salvation, tudo bem? Ou seja, quando for utilizar lá na plataforma, ele vai digitar, por exemplo: olá, Vitor, bom dia, tudo bem? Escolha uma opção. Aqui abaixo nós temos limite. O que é isso? Isso aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui 5 minutos e, por exemplo, após 5 minutos, se ele não escolher nenhuma opção desse menu aqui, ele pode ser direcionado para algum lugar. Isso aqui eu gosto de configurar posteriormente, tá? Depois de configurar o nosso fluxo. Aqui abaixo nós temos o máximo de tentativas. O que é isso? Se aqui eu colocar 1, ou seja, quando o cliente receber esse menu, que ele errar uma vez a mais, né, ele vai ser direcionado automaticamente para uma equipe que eu vou escolher aqui. Se o cliente receber esse menu aqui, escolher a opção e errar, escolher de novo e errar, eu quero que direcione automaticamente para um atendimento humano, porque eu estou vendo que essa pessoa está tendo um problema. Nessa limite de caracteres, aqui eu posso botar exemplo 20. Se acontecer 20, eu quero que direcione para o administrativo. O que é esse limite de caracteres? Se abaixo desse menu o cliente digitar alguma coisa que contenha mais que 20 caracteres, eu quero que direcione automaticamente para essa equipe específica aqui, tá? Esses direcionamentos que tem aqui são para as equipes, certo? E aqui abaixo vocês têm as opções. Ele sempre vem com uma. Caso você queira adicionar mais opções, é só vir aqui nesse mais e adicionar. No caso desse menu aqui, vou colocar 4 opções. Nesse primeiro aqui vai ser falar com o vendedor, receber anexo, que pode ser o catálogo. Aqui abaixo eu quero realizar cadastro. E aqui sair do atendimento. Essas aqui vão ser minhas 4 opções. Caso você queira excluir alguma delas, é só vir aqui e excluir. E essas etiquetas são aqui, por exemplo. Se ele digitar um, ele segue aqui pelo caminho desse. Mas eu posso vir aqui e escolher palavras que ele possa digitar para ser direcionado para esse atendente. Então, se ele digitar falar com o vendedor, também eu quero que direcione para a opção 1. Então, você pode atribuir opções diferentes para cada um deles. Salvei aqui essa opção, ele já vai colocar aqui, ó, como a primeira opção.
Cliquei lá embaixo em salvar e ele mostrou aqui, ó, recomendamos utilizar componentes de finalização, ou seja, se aparecer essa mensagem, quer dizer que dentro dos seus fluxos não tem componente nem de finalização e nem de transferência para a equipe. Vou salvar aqui, pronto. Já tenho aqui meu menu inicial. Se algum cliente falar, ele vai receber esse menu. E vamos dizer aqui que ele escolhe a opção 1, falar com o vendedor. Então, eu quero direcionar ele para a equipe que tem os vendedores. Então, eu quero direcionar para a equipe. Então, eu vou usar a função ó, equipe. Nesse caso aqui, você pode escolher o horário, ou seja, se for no domingo, eu só quero que direcione para a equipe quando for na semana de aberto. Mas se tiver fechado, eu não quero que direcione. Então, você pode atribuir essa estratégia aqui como você quiser. Tipo, personalizado ou padrão, ou seja, se for padrão, ele simplesmente vai vir aqui e transferir para a equipe que você quiser, que é a equipe que você selecionar, as equipes que você criou lá na criação de equipes. Aqui nessa mensagem abaixo, você pode configurar aqui a mensagem que vai ser enviada quando essa equipe finalizar o atendimento. Aqui vai ser enviada essa mensagem. Caso você não deixe nada, vai ser enviado aquela mensagem que tem lá de finalização dentro da equipe. Caso não tenha mensagem aqui, nem mensagem dentro da equipe, vai ser enviado aquela mensagem lá nas aplicações. E caso nenhuma dessas três esteja configurado, quando o atendente finalizar, não vai ser enviado nada. Se você deixar marcado essa opção aqui, continuar fluxo após finalizar o atendimento, após o atendente finalizar, o cliente vai continuar o fluxo de atendimento, mas vai se esperar alguma ação depois. Isso aqui a gente vai utilizar já já. Associar grupo de contato, lembra que nós criamos os grupos de contato? Então vamos dizer que ele cai aqui na equipe comercial e eu quero atribuir ele à equipe de clientes dessa equipe específica. Só eu coloco aqui, então toda vez que um cliente passar por esse caminho, ele vai atribuir ao grupo de contato específico. Isso pode ser utilizado como estratégia para a carteira de clientes, quando existem as estratégias de vendedores em separado. Tá? Aqui eu não vou deixar acionado ainda, porque já já a gente volta aqui. Vou criar aqui essa ação, então, se ele escolher um, ele é direcionado para a equipe. Mas caramba, Vitor, eu quero criar aqui antes um aviso que se ele falar no domingo, eu vou estar fechado. Então eu venho aqui e vou criar uma mensagem, tá? Que vai ser enviada no domingo, quando estiver fechado. Vou botar aqui, no domingo, estamos pronto. Então, toda vez que for domingo e outra, coloco antes, tá? Porque lembre-se que o cliente faz o caminho de cima para baixo. Então, toda vez que o cliente receber esse menu, escolher uma plataforma, vai ver aqui, opa, é domingo? Não é domingo, então não envia essa mensagem, direciona para a equipe. Então, dependendo da quantidade e tipos de horário que você criou lá, você precisa criar a mensagem para cada um. Nesse caso aqui, eu criei semana amanhã fechado, ou seja, entre meia-noite e 7h59, nós não estamos funcionando ainda. Então, pode vir aqui uma mensagem, ainda não iniciamos o nosso horário de atendimento. Para toda vez que um cliente entrar em contato antes das 7h59, eu aviso para ele, não iniciamos ainda, mas ele vai ser direcionado para a espera. Então, eu vou ter que criar uma mensagem para cada tipo de horário que eu criei, para que eu dê a satisfação para o cliente, certo? Lembram-se que aqui eu coloquei a opção deseja continuar o fluxo? Se eu deixar isso marcado, aqui embaixo eu tenho que criar alguma ação. Por exemplo, depois do atendimento, eu quero que tenha uma avaliação de nota de atendimento. Então, mesma coisa. Limite. Sempre que tiver limite, é a mesma ação. Ou seja, se passar 5 minutos e ele não falar nada, eu quero que... Aí, como eu já criei o menu, já apareceu as opções aqui. Eu quero que ele vá para a opção sair do atendimento, que é finalizar. A minha escala de nota vai ser de 1 a 5. E a mensagem aqui é o que vai ter no questionamento. Em uma escala de 1 a 5, qual a nota para meu atendimento? Beleza? Então, toda vez que essa equipe aqui finalizar o atendimento, eu vou direcionar
a essa pergunta de avaliação, certo? Vou só atualizar aqui o navegador e vou atribuir aqui novamente a nota de avaliação. Nota de avaliação aqui. Aqui vai ter 5 minutos. Então, se passar 5 minutos e ele não responder, eu quero que direcione ele lá. Em uma escala de 1 a 5, qual nota você dá ao meu atendimento? Então, coloquei aqui, vem aqui para baixo. Então, quando a equipe finalizar, eu quero que continue o fluxo e vá aqui para a nota de atendimento. Após isso aqui, eu quero que seja finalizado o atendimento. Sucesso ou perda? Esse caminho foi sucesso, então eu vou colocar aqui como sucesso. Não quero que separe esse cliente para mim. Ou seja, essa função aqui, ele não vai puxar lá naquele relatório de clientes perdidos, certo? Sempre lembrando de clicar aqui em salvar. Apareceu essa mensagem porque eu ainda tenho funções sem ações, ou seja, funções de finalização ou direcionamento para a equipe. Receber anexo, catálogo. Eu posso vir aqui, caramba, eu quero que quando o cliente coloque 2 aqui, ele receba um arquivo. Beleza, é só clicar aqui em arquivo. Aqui a questão dos horários, sempre a mesma coisa para cada ação que você vai fazer. E aqui em arquivo você pode selecionar. Vou escolher aqui essa imagem, vou colocar aqui. Lembrando que pode ser a imagem que você quiser, tá? Vou colocar aqui, no caso aqui é um mockup de iPhone. E aqui eu posso colocar uma legenda. Então, eu vou salvar. Então, toda vez que o cliente digitar 2, ele vai receber isso aqui. Uma dica que eu vou dar. Caso você queira vir aqui em mensagem, copiar, você pode vir aqui e copiar a ação. Lembrando que quando você copia, vem o texto de dentro, tá? Então, você pode realizar essas ações. Depois de receber a imagem, você quer perguntar para ele alguma coisa? Lembrando, perguntas de opções, ou seja, sim ou não, você pode atribuir menus. Então eu posso vir aqui, colocar aqui só o nome, pergunta, e aqui eu vou botar: gostou do arquivo que recebeu? Aqui embaixo eu vou colocar a opção 1 e 2 como sim e não. Então, depois que ele recebeu o arquivo, ele vai ser direcionado para essa pergunta aqui: gostou do arquivo? Sim, não. Daí eu sigo o fluxo para onde eu quiser. Tá? Aqui na terceira opção, realizar cadastro, ou seja, eu preciso fazer perguntas ao cliente. Então, eu posso vir aqui em entrada de dados. Entrada de dados é onde eu faço questionamento para ele e salvo em alguma ação. Como eu falei, de horários aqui, se você quer fazer essa pergunta em qualquer horário, se existe limite de ação, ou seja, toda vez que essa pessoa não responder em X tempo essa pergunta, realize alguma ação. E aqui é a variável. Lembram dos campos adicionais? Todos os campos adicionais que você criar vão estar separados aqui, ou seja, você pode perguntar alguma coisa e preencher o campo adicional. Por exemplo, aqui eu vou perguntar o nome completo do cliente. Então, o nome completo do cliente eu quero que seja colocado dentro do campo name, que é o nome. Então, aqui eu vou fazer a pergunta: qual seu nome completo? É para perguntar sempre? Toda vez que ele escolher a opção 3, é para perguntar isso? Sim. Confirmar a resposta, sim ou não? Se eu colocar sim, aqui embaixo eu posso ter uma pergunta de confirmação. Seu nome está correto? Correto? Posso te chamar de... Essa função aqui, Message Flow, ele vai colocar a última mensagem que o cliente digitou, ou seja, o nome dele. Quando for isso aqui, após ele enviar isso aqui, ele vai enviar um sim ou não. Se ele marcar sim, pode vir a pergunta a mensagem de pós-resposta. Eu posso colocar aqui nome cadastrado com sucesso. Se eu não quiser que tenha isso, é só vir aqui em confirmar a resposta e colocar não. Só vir aqui, pós-resposta, o nome que ele digitar já vai vir aqui e cadastrado com sucesso. Descrição para o agente. Você quer que esse nome
apareça na barra lateral lá da tela de atendente, como eu expliquei para vocês. Então você pode vir aqui, atribuir sim ou não, certo? Adicionar validação. Existem algumas pré-validações aqui já cadastradas, ou seja, se ele digitar um e-mail, ele pode errar 2 vezes. Se ele errar um e-mail 2 vezes, eu quero que realize alguma ação. E-mail o quê? Se ele digitar algum e-mail não válido, tá? Que não tem @gmail.br, ele não vai reconhecer. Isso acontece para CNPJ, CPF, CEP, então tudo que tem aqui. Vitor, eu quero criar uma validação que não tem aqui. Então, deixa eu só salvar essa ação aqui. Colocou aqui, ó, ele vai perguntar o nome. Quero criar uma validação que não tem aqui. Então, você vai ter que criar um script logo abaixo. Caso você tenha conhecimento de linguagem Java. Aqui, ó, verificar, por exemplo, verificar algo X, que é o nome. Você pode vir aqui, a função, vai ser padrão. Eu posso vir aqui, adicionar os parâmetros que eu quero utilizar, os valores. Já existem aqui algumas funções pré-cadastradas que você pode utilizar. Quero verificar a data e hora, os formatos. Já existem pré-configurações aqui. E o retorno da função. Se o retorno for positivo, então cadastre lá dentro do campo que eu escolhi aqui embaixo. Você pode criar um campo novo, tá? Criar uma variável personalizada para colocar esse dado aqui. Mas nesse caso aqui eu não vou utilizar a função script. Após ele responder, eu vou usar Smart Delay, porque eu quero que espere 3 segundos até realizar a próxima ação. Deixa eu só salvar aqui. Eu sempre tenho essa mania de ficar salvando para não perder, vai que desliga o computador, já tive vários problemas com isso. Então, sempre que der, vá lá embaixo e clique em salvar. Após realizar essa ação aqui, de esperar 3 segundos, eu quero que ele, deixa eu ver aqui, envie uma localização. Então eu posso vir aqui, localização da minha loja. Eu vou lá no Google, pego o link de compartilhamento da localização exata, coloco aqui embaixo e salvo. Então, após essa ação aqui, vai ser enviada a localização e vou copiar aqui para fazer o mesmo questionamento depois. Aí eu venho aqui, ó, e mudo o tipo de texto. Você vem fazer uma visita? Eu mudei, mas a pergunta continua a mesma, sim ou não? Se sim, eu quero definir um valor. Ou seja, quando o cliente marcar lá que recebeu a localização, que vem me visitar, eu quero que a plataforma automaticamente preencha o campo, deixa eu pegar aqui o campo que a gente tem, endereço, campo endereço, e marque aqui que sim, vem realizar visita. Esse definir valor, você pode realizar pesquisas e relatórios sobre essas informações, tá? Fazendo aqui, eita, botei. Pronto, assim. Quero que quando passe aqui, marque como visita e eu quero finalizar esse atendimento depois. Então eu posso vir aqui, sucesso também, e atribuir. Caso não entre, você pode copiar aqui de outro canto e trazer para cá. Então você está vendo que nosso fluxo já está sendo estruturado, tá? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o complemento desse aqui, para esse vídeo não ficar tão longo. Vou salvar aqui, lembrem sempre, salve o seu fluxo de atendimento.